Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Estou aqui para falar do amor de Deus, este amor ágape, este amor que nos constrange, amém? E hoje vou falar sobre vida eterna, sobre a eternidade. É algo realmente que nos convida, a cada dia mais a nos santificarmos e a sermos melhores, para que possamos um dia participarmos dessa eternidade com nosso Jesus, amém? A palavra do Senhor aqui no livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz a palavra: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todos o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então este é o nosso Deus, que nos deu o teu Filho, o único Filho, para morrer no meu e no seu lugar. Para quê? Para que tenhamos a vida eterna. É algo que nos constrange mesmo, Saber o tamanho do nosso amor por Deus, por mim e por você. Então, vida eterna, igreja, é vida sem fim. Não tem como eu explicar o que é uma eternidade, assim como Deus. Deus também não se explica, não tem como. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o autor da vida, Ele é soberano, Ele é o grande eu sou, Ele é o todo-poderoso. Mas não conseguimos explicar realmente quem é Deus. Ele é o grande eu sou, Ele é tudo, amém? O que nós sabemos que eternidade é o que conta. Eternidade é para sempre, para sempre. E uma coisa é fato: nossa vida aqui neste mundo, ela é passageira, não é verdade? Estamos aqui de passagem. E ninguém sabe, nem eu nem você, quando que Jesus vai realmente nos chamar. A única coisa que nós sabemos é que existem realmente um dia preparado para cada um de nós, no qual vamos morrer, vamos partir deste mundo. E se há algo também que todos nós sabemos, que a Bíblia é clara, a Bíblia diz que todos pecaram e que todos carecem da glória de Deus. Mas uma coisa, eu preciso me preocupar. Como está a minha vida? Eu preciso me preocupar com a minha salvação, com a salvação da minha família. Nós precisamos rever a nossa vida, porque tem pessoas que até vão à igreja, são batizadas, mas ainda não são convertidas. Ser batizado apenas, isso não é o suficiente para sermos salvos. Ir à igreja também não é o suficiente para sermos salvos. A palavra do Senhor é bem clara que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Mas também a palavra do Senhor também é bem clara, ela diz que se eu e você, se nós confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar de todos os nossos pecados, de todas as nossas e qualquer tipo de injustiça. A graça do Senhor nos basta, igreja. A graça do Senhor é totalmente suficiente para a minha vida e para a sua vida. A questão é que muitos, infelizmente, até vão à igreja, mas ainda não estão debaixo dessa graça. Ou melhor, a graça ainda não tornou-se participante dessas vidas, porque elas ainda não assumiram Jesus como seu Salvador, como seu Senhor e único e suficiente Salvador. E até assumir Jesus como Salvador, a maioria assume, mas como Senhor, infelizmente são poucos que, como Senhor, eu preciso obedecê-lo. O que nós precisamos ver, igreja, e entender no nosso coração, entender no profundo, que não basta apenas eu crer em Jesus, eu preciso obedecer.
E obedecer ao Senhor significa o quê? Abandonar o pecado. O pecado, ele pode até acontecer na minha vida, na sua vida, com certeza vamos errar. Mas nós temos um Deus que é fiel e justo para nos perdoar. Mas isto é, muitos pensam, eu erro aqui, vou até Deus, peço perdão e Ele perdoa. Irmãos, Judas, eu creio que ele também pensava assim. Mas a questão é que chegou um dia que Deus deu a última oportunidade para Judas. E Judas, ele não conseguiu mais encontrar arrependimento dentro dele. Ele não conseguiu mais se arrepender. Porque o pecado foi aumentando dia após dia na vida de Judas. E se o pecado for aumentando dia após dia na minha vida, na sua vida, nós vamos o quê? Dia após dia nos distanciando mais de Deus. Então arrependa hoje. Peça perdão hoje ao Senhor. Mude hoje, abandone os pecados hoje. Ainda hoje, porque amanhã pode não dar mais tempo. Nós precisamos assumir Cristo em nossas vidas, mas assumir como nosso único Senhor e Salvador. E a partir deste momento, quando nós agimos dessa forma, quando nós verdadeiramente assumimos Cristo em nossas vidas, Ele passa a morar dentro de nós. Falei isto no domingo passado. É a coisa mais linda. É Deus dentro de nós. É o Espírito Santo dentro de nós nos garantindo a nossa vida eterna. Pastor Elaine, mas tem como eu saber, eu sentir se eu sou salvo? Claro que sim. A palavra do Senhor nos garante isto. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo, ele testifica em nosso coração que somos salvos. Ele confirma dentro de nós. Se você não tem essa convicção ainda da sua salvação, meu irmão, minha irmã, porque tem alguma coisa errada ainda na tua vida. E você precisa rever isto, e com urgência. Como? Se sujeitando a Deus, resistindo ao diabo, diz a palavra do Senhor, Ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai a Deus, resiste ao pecado, resiste ao diabo, e ele fugirá de você. Aleluia. De Deus não se zomba, igreja. Tudo que eu plantar eu vou colher. Isso é um fato. Uma vida com Cristo, pode ter certeza que a eternidade também minha será com Cristo. Uma vida sem Cristo, pode ter certeza que a minha eternidade também será sem Cristo. É isto que é o mais doído. Jesus, Ele deu a sua vida para morrer no meu, no seu lugar, para que fôssemos salvos. E muitas vezes nós não valorizamos a nossa salvação. Eternidade é para sempre, tanto nos céus como no inferno. A palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 8, versículo 12 diz que haverá choro e ranger de dentes, e serão lançados nas trevas aqueles que vivem uma vida sem Cristo, sem assumir Cristo como seu único Senhor e Salvador. Precisamos converter os nossos corações. A Bíblia fala de um homem, Nicodemos, aqui também no capítulo 3, fala de um homem que era um homem rico, né? Era um fariseu, e diz a palavra que ele era o principal dos judeus. Era um homem muito culto, ele era mestre, né? Na palavra, conhecedor da palavra, mas ainda não havia assumido Cristo como o único Senhor e Salvador da vida dele. Mas lá dentro do coração dele, ele sabia que Jesus era o Messias. Ele chega até Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aleluia. E Jesus responde a Nicodemos, Jesus responde: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o que é necessário ao homem é nascer de novo. Nicodemos, ele era generoso, era um homem de posse, né? E foi a ele, era um homem conhecedor da palavra, ele era um homem bondoso, ele não era um homem ruim.
E era um homem conhecedor da palavra. E foi a este homem que Jesus chega e disse: Nicodemos, nasce de novo. Jesus poderia ter dito isto para Maria Madalena, que era uma pecadora, né? Para tantos outros, né? Mas Jesus disse a um homem que aparentemente era um homem íntegro, um homem de caráter, um homem generoso. Foi a ele que Jesus disse: nasce de novo, você precisa nascer de novo, isto é, da água e do Espírito. Foi o que Jesus disse para ele: você precisa se voltar para mim, me assumir na tua vida. E ele antes, quando Jesus disse a ele que ele deveria nascer de novo, ele ficou muito confuso, né? Ele disse: mas como assim, Jesus, nascer de novo? Eu já sou velho, né? Não tem como nascer de novo. Porventura eu vou voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? E Jesus responde a ele: não, Nicodemos, não é dessa forma. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isto é, quem não ter o meu Espírito, quem não me assumir em suas vidas, não poderão adentrar o reino dos céus. Convida hoje Jesus para entrar na tua vida, na tua casa, fazer morada e mudar a tua história. Conversa com o Senhor. Nós precisamos, muitos ainda não nasceram de novo, estão na igreja, mas não nasceram de novo. E nós precisamos verdadeiramente nascer de novo. Aqueles que ainda não assumiram Cristo em suas vidas verdadeiramente. Pastor Elaine, mas estou na igreja há quanto tempo? Eu oro, eu louvo. Mas se você vive uma vida em pecado, pode ter certeza que não houve conversão. Um verdadeiro convertido não vive uma vida de pecado. O pecado pode até acontecer, mas como um acidente. Acontece aquele acidente, né? Imagina um carro, ninguém quer bater o carro, mas de repente aconteceu, bateu-se, houve aquele acidente. Assim tem que ser na minha vida, na sua vida, em nossas vidas que servimos ao Senhor. Não queremos pecar, não queremos errar, mas de repente pecamos. E nós temos que agir realmente com choro, com arrependimento genuíno na presença do Senhor, assim como Pedro verdadeiramente se arrependeu, com choro, com lágrimas. Judas não conseguiu se arrepender, porque ele foi deixando o pecado dominar a vida dele, dia após dia. E assim será na vida daqueles que estão à casa do Senhor, que conhecem o Senhor, mas dia após dia vive murmurando, vive questionando. Irmão, irmãs, precisamos realmente converter os nossos corações ao Senhor. Jesus é a porta. E você que está aí ouvindo esse áudio, talvez você nem frequenta uma igreja. Talvez você nunca nem entrou em uma igreja evangélica. Talvez você está na posição de Nicodemos. Você ama o Senhor, você é um homem bom, né? Uma pessoa boa, generoso, generosa. Mas você também precisa ter esse encontro genuíno com o Senhor. Você precisa entrar pela porta. Jesus é a porta. Ele é a única porta que nos leva aos céus. Ele é o único caminho. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não basta apenas ser bom. Não basta apenas ser generoso. Não basta apenas se esforçar para não errar. Não basta. Tudo isso é importante em nossas vidas. Mas o mais importante de tudo isso é assumir Cristo em nossas vidas. É falar: Jesus, entra na minha vida, muda a minha história. Eu te assumo na minha vida como meu único Senhor, como meu único Salvador. Muda a minha história. Sabe esse vazio que você sente? Sabe essa angústia, essa tristeza, essa depressão que você sente? É porque há um espaço dentro de você que está vazio. Que esse espaço é reservado único e exclusivo a Jesus Cristo de Nazaré. Se você deixar Jesus entrar e assumir esse espaço na tua vida será transformada. Pode crer nisso. Mesmo que os nossos corações estejam cheios de maldades, carregados de pecado a nossa alma, eu quero te dizer que Jesus quer nos perdoar, porque Ele nos ama, Ele quer nos salvar. Ele morreu no meu, no seu lugar.
Quando Deus diz: quem eu enviarei lá naquela terra para salvar aquele povo tão cruel e tão rebelde? Jesus diz: eis-me aqui, eu vou morrer pelo aquele povo porque eu os amo. Você que é pai, você que é mãe, você daria seu filho para morrer no lugar do outro filho? Se você caso tenha 2 filhos, você daria o seu filho para morrer por uma vida, por um ser humano que é santo, que se santifica? Não, não daríamos. Pois Deus deu o seu Filho único para morrer por mim e por você, que somos pecadores. Portanto, eu quero até aproveitar a oportunidade de dizer para você, mãe, né, estamos aí neste domingo, né, domingo, Dia das Mães. Eu quero deixar o meu carinho, o meu abraço bem especial para cada mãe. Parabéns, mamãe, parabéns para você, mulher guerreira, mulher de oração. Eu quero te dizer que mães de joelhos, filhos de pé, ore mais, mãe, ore mais, consagre mais, entrega mais os teus filhos ao Senhor dia após dia, mesmo que um dia você não esteja mais neste mundo, mas na eternidade você encontrará com teu filho, pode crer nisso, porque ninguém entrará na eternidade de qualquer forma. Você está entendendo? A palavra do Senhor diz que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E é isso que nós precisamos, buscar a Deus em primeiro lugar. Muitas vezes buscamos tantas as coisas, estamos enraizados neste mundo como se não fôssemos sair nunca deste mundo, e esquecemos de preparar a nossa morada lá nos céus. Ou melhor, Jesus já preparou essa morada para mim e para você. Nós temos que conquistar essa morada. Jesus disse: não turbe o vosso coração, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou vos preparar lugar. Este lugar já está preparado para mim e para você, para aqueles que o amam, para aqueles que realmente dedicam a vida a Ele aqui, a servi-lo, a amá-lo. Amar é a parte mais linda, mais importante. Jesus veio nos ensinar a amar. Amar, igreja, nós precisamos amar. É interessante que ontem o Senhor começou a falar comigo sobre a eternidade, e o Senhor me disse o seguinte: lembra, filha, lembra que eu disse para você que de um termômetro, o qual mede o tamanho do amor do meu povo a mim? Falei: lembro, Senhor, o Senhor disse que é a obediência. Ele disse: pois sim, pois vou te falar agora de um outro termômetro, também muito, mas muito importante, e que mede o tamanho do amor do meu povo a mim. Eu disse: qual é, Senhor? Ele disse: anunciar a minha palavra. Seja um evangelista, seja um pregador da palavra do Senhor. Diz que Ele é bom, que Ele cura, que Ele salva e que Ele quer nos levar a morar nos céus com Ele. Nós precisamos, igreja. Aqueles que amam o Senhor obedecem e anunciam a palavra. Qual é a sua situação neste exato momento? Não dá mais para ficarmos em cima do muro. Não dá, Jesus está voltando. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz a palavra do Senhor. O próprio Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na tua casa e farei morada. Cearei com ele e ele comigo. E nós precisamos abrir a porta do nosso coração, para que o Senhor entre na minha vida, na tua vida, e venha fazer morada, e venha cear conosco. É isso. Jesus: pastora, mas eu já sou convertida. Mas Jesus está batendo na tua porta e está falando: filha, filho, erre menos, peque menos, converta realmente. Você ainda não se converteu, converte de verdade. Nós precisamos, igreja, nos converter realmente os nossos corações ao Senhor. É claro que tem áreas nas nossas vidas, essa conversão genuína, né? Ela será dia após dia aqui em nossas vidas. Mas nós precisamos de uma conversão a qual nos garante a salvação, que é a morada do Espírito Santo dentro de nós. Talvez você está à igreja há quanto tempo e ainda não tem essa garantia da tua salvação.
Pastora, mas isso é ostentação demais. Não, é a palavra nos garante. Aqueles que estão em Cristo Jesus, pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, da sua salvação. Porque o Espírito Santo, ele testifica na minha vida e na sua vida a nossa salvação. Então decida agora assumir Cristo em sua vida como o seu único Senhor e Salvador. Talvez você também esteja na posição de Nicodemos. É uma pessoa culta, generosa, mas também precisa nascer de novo. Então faça a mesma oração, fala: Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa e muda a minha história. Ou talvez você esteja numa outra posição totalmente que não quer saber de Jesus. Quando as pessoas vão falar de Jesus, você se acha, fala, você é crítico. Quantas pessoas são críticas? Quando abre um vídeo, nesse alguém falando do amor de Deus, são críticos. Cuidado com as suas críticas. Lembre-se que existe a eternidade, existe céus, mas também existe o inferno. E a eternidade é o que conta para a minha vida e para a sua vida. Precisamos realmente nos converter. João Batista disse isso para os fariseus, para os saduceus. Eles iam até João Batista para serem batizados, e ele disse: olha, quem disse a vocês que vocês estão livres da ira vindoura de Deus? Então, não basta apenas termos uma aparência de bonzinhos, precisamos nos converter. João Batista foi até mais longe, nos chamou de víboras. Quem nós somos? Quem nós somos? Precisamos realmente produzir frutos dignos de arrependimento. Precisamos endireitar as nossas veredas, assim como diz João Batista. Qual é a minha situação? Qual é a sua situação? Qual é a nossa situação? Nós precisamos entrar pela porta. A porta é estreita, a igreja, é estreita. E largo, diz a palavra do Senhor, e largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Mateus 7, capítulo 13. E qual é a sua situação? Qual é a sua esperança na eternidade? Qual é? Lembre-se, eternidade é para sempre. Eternidade é o que conta. De Deus não se zomba. O que eu planto hoje, o que eu tenho plantado eu vou colher, pode ter certeza. Mas Jesus nos dá o direito de nos rendermos, nos humilharmos, nos arrependermos, e Ele nos garante a salvação, se assim agirmos dessa forma. Mas enquanto vivermos neste mundo, pode ter certeza que nós estamos colhendo, nós vamos plantar. Davi era o homem segundo o coração. O que nós plantamos, nós vamos colher. Davi era um homem segundo o coração de Deus, segundo o coração de Deus. E ele colheu o que ele plantou. Ele colheu. Foi dura a colheita de Davi. Quando ele errou, quando ele pecou, ele colheu. Mas Davi se endireitou, chorou, se arrependeu realmente e nunca deixou de ser este homem segundo o coração de Deus. Eu quero finalizar te dizendo: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ela, diz a palavra do Senhor aqui em Mateus capítulo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Que possamos hoje ainda, neste momento, mesmo que você seja uma pessoa totalmente convertida, tem convicção dessa salvação, que possamos, não só hoje, agora, mas todos os dias e momentos, chegarmos até o Senhor e pedirmos perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas iniquidades, perdão pelos nossos pensamentos, perdão pelas nossas omissões. Somos omissos, mas eu quero te dizer que principalmente aqueles que têm pecados,
aqueles que têm vivido uma vida de pecado. Pecado esses que podem impedi-los de herdar o reino dos céus. Arrependa, produz frutos dignos de arrependimento. Chega até o Senhor e fala: Deus, eu necessito encontrar dentro de mim, Senhor, um arrependimento. E só o Senhor, Espírito Santo, pode gerar esse genuíno arrependimento dentro de mim. Eu quero me arrepender. Eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero te conhecer. Como diz Jó: Senhor, eu te conhecia antes de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Isto é, agora eu te conheço de caminhar com o Senhor. Que possamos, eu e você, igreja amada do Senhor Jesus, vivermos de tal forma, consagrados ao Senhor, que nós temos a garantia do nosso passaporte rumo aos céus. Amém? Deus seja louvado. Deus poderoso, Deus maravilhoso. Quantas vidas, ó Deus, estão ouvindo, Senhor, esse vídeo? Uns, Senhor, já conhecem o Senhor, são batizados. Outros estão como Nicodemos, conhecem o Senhor de ouvir falar. E tem curiosidade, Senhor. São curiosos de chegar mais perto, de caminhar com o Senhor. E tem outros, ó Deus, que até conhecem o Senhor de ouvir falar, mas não tem nem um pouco de desejo, Senhor, de querer conhecer esse Deus Salvador. E eu clamo a Ti, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de cada um de nós. Salva-nos, ó Deus, salva a nossa geração, essa geração incrédula. Nos salva, Pai. Nos livra, Deus, da morte eterna. Por favor, dai-nos vida, Jesus, e vida em abundância. Nós queremos morar no céu, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que existe céus e existe inferno, e queremos passar a nossa eternidade com o Senhor. Ajude-nos, por favor. Assim eu oro e eu abençoo cada vida que está ouvindo esse áudio, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Que o grande amor de Deus, a graça perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do precioso Espírito Santo de Deus esteja hoje e para todo sempre com toda a amada igreja. E todos dizem amém.